o silêncio do Gênesis e a inveja das estrelas. A história que conhecemos é apenas a superfície de um oceano profundo e escuro. Antes que as areias do tempo cobrissem as civilizações perdidas, antes que o primeiro faraó erguesse um monumento ao sol, a Terra era um lugar de beleza insuportável e perigo inimaginável. O livro do Gênesis, em sua brevidade divina, nos dá apenas um vislumbre. Havia gigantes na Terra naqueles dias. Mas o que essa frase curta esconde sob o peso dos milênios? Para compreender os Nefilim, precisamos voltar ao tempo em que o céu e a terra não estavam tão distantes quanto estão hoje. Imagine um mundo onde a luz do Éden ainda ecoava nas manhãs, onde o ar era carregado com a pureza da criação original. Mas nas esferas celestiais, algo começava a mudar. O mistério não começa com o homem, mas com os sentinelas. Estes seres, conhecidos em hebraico como Irim, eram anjos de uma ordem elevada, designados pelo Criador para observar a humanidade, para serem os guardiões da ordem natural. Eles possuíam um brilho que nenhuma joia terrestre poderia replicar e um conhecimento que transcendia o tempo e o espaço. No entanto, o livre-arbítrio, esse dom perigoso dado às criaturas inteligentes, começou a fermentar no coração de 200 desses guardiões. Enquanto olhavam para baixo das alturas do Monte Hermon, eles não viram apenas súditos a serem protegidos. Eles viram as filhas dos homens. E pela primeira vez na eternidade, os anjos sentiram algo que não era adoração a Deus. Eles sentiram desejo. Este desejo não era uma simples atração física, mas uma rebelião metafísica. Eles cobiçavam a capacidade humana de procriar, de criar vida a partir da carne, algo que lhes era negado na sua natureza espiritual. O líder dessa facção, um ser de intelecto vasto chamado Samyaza, compreendeu o custo daquela transgressão. Ele sabia que cruzar a fronteira entre o reino espiritual e o reino biológico seria um crime contra o tecido do universo. "Temo que não queirais cumprir este ato", disse ele aos seus companheiros, "e que apenas eu pagarei o castigo de um grande pecado." Mas o veneno da rebeldia já havia se espalhado. No topo do Monte Hermon, sob o brilho de estrelas que em breve chorariam sua queda, 200 anjos fizeram um pacto mútuo. Eles juraram que não voltariam atrás, que abandonariam suas habitações celestiais e tomariam para si as mulheres que desejassem. Este foi o momento em que a harmonia da criação foi estilhaçada. Imagine a cena. Seres de pura energia e luz, descendo como estrelas cadentes sobre as encostas da montanha, assumindo formas humanas para consumar o impossível. A terra tremeu sob o peso de seus pés espirituais, tornando-se carne. Eles trouxeram consigo segredos que o homem ainda não estava pronto para conhecer, mas o preço dessa sabedoria seria pago em sangue. O mundo antediluviano, que até então seguia um curso de simplicidade e adoração, foi subitamente invadido por deuses disfarçados de homens. E o que aconteceu em seguida mudaria o DNA da humanidade para sempre. Mas como seres espirituais puderam gerar descendentes físicos com mulheres mortais? Seria isso uma manipulação genética ancestral ou algo ainda mais sinistro que a ciência moderna está apenas começando a redescobrir? Fique conosco, pois o que nasceu dessa união não era humano, era o terror encarnado, o nascimento do impossível e a anatomia dos gigantes. Quando o céu tocou a terra de forma profana, o ventre das mulheres humanas tornou-se o campo de batalha de uma nova espécie. O nascimento dos Nefilim não foi um evento comum. Foi uma anomalia biológica que desafiava todas as leis da natureza. Imagine o choque das comunidades antigas ao verem crianças que cresciam em uma velocidade alarmante, cujos olhos brilhavam com uma inteligência que não pertencia a este mundo e cuja força, desde a infância, superava a de qualquer guerreiro adulto. Estes eram os heróis de antigamente, os homens de renome. Mas para as mães que os carregavam, eles eram um fardo que consumia sua vitalidade e sua sanidade. O termo Nefilim vem da raiz hebraica Nafal, que significa os caídos, ou aqueles que fazem os outros cair. Eles não eram apenas grandes em estatura, eles eram grandes em depravação.
Relatos de textos extrabíblicos, como o livro de Enoque e o livro dos gigantes, encontrado em Qumran, descrevem seres que atingiam alturas colossais. Algumas tradições falam de 3 côvados, outras de centenas de pés. Independentemente da medida exata, a realidade era que a sua presença alterava a escala do mundo. Onde eles caminhavam, o solo se compactava. Onde eles construíam, as pedras eram tão massivas que nenhum esforço humano poderia movê-las. É aqui que encontramos a explicação para os monumentos megalíticos que intrigam a arqueologia até hoje. Construções feitas para seres que não mediam esforços para moldar a terra à sua imagem majestosa e terrível, mas a anatomia dos Nefilim ia além do tamanho. Eles possuíam uma constituição física que fundia a densidade da matéria com a resiliência do espírito anidro. Sua voz, quando ecoava nos vales, soava como trovão distante, e sua longevidade superava até mesmo a dos patriarcas daquela era. Eles eram os semideuses que dariam origem às mitologias grega, suméria e egípcia. O que os gregos chamavam de titãs e os sumérios de Anunnaki. A Bíblia identifica como a descendência híbrida dos sentinelas. Eles eram seres de uma harmonia física perfeita, porém desprovidos da centelha moral que Deus havia soprado em Adão. Eles tinham a sabedoria de seus pais anjos, mas a fome insaciável da carne humana. E essa fome rapidamente se tornou o pesadelo da humanidade. No início, os gigantes eram adorados como deuses. Eles organizaram as primeiras cidades-estado, estabeleceram monarquias baseadas no sangue divino e exigiram tributos de toda a raça humana. No entanto, como sua natureza era híbrida e insustentável, os recursos da terra começaram a escassear para satisfazer suas necessidades colossais. Eles consumiam as plantações, os rebanhos e, eventualmente, começaram a olhar para os próprios seres humanos como fonte de sustento. A harmonia inicial transformou-se em uma sinfonia de terror. A terra, que deveria ser um jardim, tornou-se um matadouro governado por tiranos de 6 dedos e dentes duplos. Você já se perguntou por que tantas culturas ao redor do mundo, separadas por oceanos, têm a mesma história de gigantes devoradores de homens que vieram do céu? Seria uma memória genética coletiva de um tempo real? Mas o pior estava por vir. Os anjos caídos não trouxeram apenas seus corpos. Eles trouxeram armas de destruição em massa e artes ocultas que mudariam a mente do homem para sempre. O que eles ensinaram às nossas ancestrais? Segredos proibidos, a alquimia dos anjos. A corrupção do mundo antediluviano não foi causada apenas pela força bruta dos Nefilim, mas pela sedução do conhecimento proibido. Os sentinelas, em sua arrogância, decidiram que não bastava apenas coabitar com a humanidade. Eles queriam iluminar o homem com segredos que pertenciam exclusivamente ao conselho divino. Cada um dos líderes dos anjos caídos especializou-se em ensinar uma arte que, embora parecesse um progresso, era na verdade uma corrente de escravidão espiritual. Samiasa ensinou encantamentos e o corte de raízes. Hermoni ensinou a magia para quebrar feitiços. Baraquiel ensinou a astrologia e o curso das estrelas. Imagine a transformação cultural. Antes da descida dos sentinelas, a humanidade vivia em uma relação direta com o solo e com o Criador. Subitamente, o anjo Azazel introduziu a metalurgia avançada. Ele ensinou os homens a extrair metais das entranhas da terra para fabricar espadas, facas, escudos e armaduras. O ferro e o bronze não foram criados para a agricultura, mas para o derramamento de sangue. A guerra, como instituição organizada, nasceu sob a tutela de um anjo rebelde. O brilho do metal tornou-se mais fascinante do que a luz do espírito. O mundo tornou-se violento e a paz tornou-se uma memória distante, enquanto as tribos humanas, agora armadas com tecnologia angelical, começavam a se massacrar sob o comando de seus senhores gigantes. Mas a sedução não parou nas armas. Azazel também ensinou às mulheres a arte de pintar os olhos com antimônio, a usar pedras preciosas para a vaidade e a manipular a aparência através de cosméticos. Para o olhar moderno, isso parece trivial,
mas no contexto sagrado da época, era visto como uma alteração da imagem de Deus. Era a introdução do artifício, da mentira visual, da sedução usada como ferramenta de poder e manipulação. Enquanto isso, outros anjos revelavam os segredos dos signos do zodíaco, da observação das nuvens e dos presságios. A humanidade parou de olhar para o Criador e começou a buscar o seu destino nos astros, entregando sua vontade às influências das esferas celestiais corrompidas. A Terra tornou-se um laboratório de experiências proibidas. A harmonia da criação foi substituída por uma cacofonia de rituais ocultos e tecnologia militar. Os Nephilim, como governantes desses impérios tecnológicos precoces, tornaram-se cada vez mais cruéis. Eles não apenas escravizavam o corpo do homem para construir suas cidades monumentais, mas escravizavam a alma através da religião dos anjos caídos. Sacrifícios, orgias rituais e a busca por poder oculto definiram essa era. O clamor da terra tornou-se ensurdecedor. O sangue das vítimas gritava do solo, e as almas daqueles que haviam sido devorados pelos gigantes subiam aos portões do céu pedindo justiça. O mundo estava tão saturado de maldade que a própria estrutura da realidade estava prestes a colapsar. Se os anjos trouxeram essa tecnologia há milênios, onde ela está hoje? Será que as grandes invenções do nosso século são apenas ecos desse conhecimento proibido redescoberto? E o que Deus, em sua majestade silenciosa, estava preparando para limpar essa abominação da face da terra? Prepare-se, pois o julgamento não viria do céu, mas das profundezas. A jornada que conheceremos é épica sobre os Nephilim. Que esta narrativa traga conhecimento e profunda admiração pela soberania do nosso Criador. Se este conteúdo tocou seu coração e despertou sua fé, inscreva-se no canal Caminhos da Fé, Narrativas Sagradas. Compartilhe este vídeo com aqueles que buscam entender os mistérios do passado e a esperança do futuro. Deixe seu comentário. Qual desses mistérios mais te impressionou? Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, esteja com você hoje e sempre. Maior do que qualquer gigante, que a paz de Deus esteja com você hoje e sempre. Até o nosso próximo encontro nas trilhas do sagrado. Quando os deuses brincaram de criadores, o mundo desfigurado. Há um versículo na Bíblia que passa despercebido pela maioria dos leitores, mas que revela o verdadeiro horror daqueles dias. Toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Toda a carne. Não apenas os seres humanos, não apenas os gigantes, mas toda a forma de vida. O que isso significa? Para compreender, precisamos imaginar um mundo onde os Nephilim não se contentaram em apenas conquistar. Eles quiseram criar. E o que eles criaram foi uma blasfêmia contra o próprio tecido da existência. Pense comigo, se você tivesse o conhecimento de anjos caídos, a força de um gigante e nenhuma consciência moral, o que o impediria de brincar de ser Deus? Os textos antigos, especialmente o livro dos gigantes, encontrado nas cavernas de Qumran, falam de algo tão perturbador que foi apagado da narrativa oficial. Eles falam de criaturas que nunca deveriam ter existido. Você já se perguntou por que todas as civilizações antigas, separadas por oceanos e milênios, têm lendas sobre os mesmos monstros? Os gregos falavam de centauros, metade homem, metade cavalo. Os egípcios adoravam deuses com cabeça de chacal e corpo de homem. Os sumérios esculpiam guardiões alados com rostos humanos e corpos de leão. Coincidência? Ou uma memória coletiva de um tempo real em que essas abominações caminhavam pela terra? Imagine um gigante em sua torre de pedra negra, olhando para o horizonte como um deus observando seu domínio. Mas para ele, não bastava governar, ele queria criar a sua própria imagem distorcida. Com o conhecimento roubado dos céus, ele começou a cruzar espécies que Deus havia separado desde a fundação do mundo. A ovelha pacífica foi misturada com o lobo feroz. A águia majestosa foi fundida com o leão terrestre. E o resultado? Criaturas que não tinham lugar no plano divino, bestas de guerra, servos monstruosos, guardiões que nunca dormiam.
O mundo tornou-se um zoológico de pesadelos vivos. Onde antes havia harmonia, agora havia apenas experimentos que gritavam em dor, pois suas próprias naturezas eram uma contradição. Os vales ecoavam com sons que não eram de animais conhecidos. Nas florestas, sombras se moviam com formas impossíveis. E nas cidades dos gigantes, jaulas de ferro continham criaturas que faziam até mesmo os soldados mais corajosos desviarem o olhar. Mas a corrupção não parou nos animais. Os registros antigos sugerem que até mesmo as plantas foram alteradas. Ervas que curavam foram transformadas em venenos. Raízes que nutriam foram modificadas para controlar mentes. Os sentinelas haviam ensinado os segredos das plantas aos seus filhos gigantes, e eles usaram esse conhecimento para criar substâncias que lançavam populações inteiras em estados de transe, tornando-as escravas não apenas do corpo, mas também da mente. As cidades daquela era não eram apenas prisões físicas de pedra gigantesca. Elas eram prisões espirituais, onde a fumaça dos incensos proibidos subia aos céus como um insulto ao Criador. E a humanidade? A humanidade que sobreviveu nas bordas desses impérios vivia um pesadelo acordado. Eles viam seus campos sendo devorados por bestas híbridas que não conheciam saciedade. Eles viam seus filhos sendo levados para templos onde rituais obscenos aconteciam sob a luz das estrelas. As mesmas estrelas de onde os anjos haviam caído. O ar estava carregado com o cheiro de sangue e incenso. A terra gemia sob o peso da impureza. Cada átomo da criação estava sendo reescrito para refletir não a glória de Deus, mas a arrogância de seres que se recusavam a aceitar seus limites. O mundo não era mais reconhecível. Era como se alguém tivesse pego uma obra-prima divina e a rasgado em pedaços, tentando remontá-la em uma paródia grotesca. Os rios corriam com cores que não eram naturais. O céu, à noite, parecia observar com olhos julgadores. E no coração de tudo isso, os gigantes riam, acreditando que haviam vencido. E aqui está o arrepio na espinha. Estamos vendo exatamente isso acontecer hoje. Laboratórios ao redor do mundo estão criando embriões híbridos, humano-animal. Cientistas estão editando o DNA humano sem saber as consequências. Inteligência artificial está sendo treinada para criar sem supervisão humana. Estaríamos repetindo os erros que levaram Deus a apertar o botão de reset da criação? Mas naquele tempo sombrio, enquanto o mundo se afundava no caos, havia um homem. Apenas um que ainda ouvia a voz do Criador. E o que Deus estava prestes a revelar a ele faria os céus e a terra tremerem. Enoque, o escriba da justiça e o veredito do céu. No centro deste turbilhão de depravação, erguia-se uma figura de serenidade inabalável. Enoque, o sétimo depois de Adão. Enquanto a maioria da humanidade se curvava diante do brilho metálico das espadas de Azazel, ou se perdia nos encantos das filhas de Samiazá, Enoque mantinha os olhos fixos no trono invisível. Ele é um dos personagens mais misteriosos de toda a narrativa bíblica. O homem que mandou com Deus, e já não era, porque Deus o levou. Mas antes de sua ascensão, Enoque teve que cumprir a tarefa mais difícil que um mortal já recebeu: ser o porta-voz do Criador para os próprios anjos que haviam caído. Imagine a cena majestosa e aterradora. Enoque, um simples mortal, sendo levado em visões através das esferas celestiais, diante de seres cujo brilho poderia cegar um exército. Ele não foi enviado para pregar o arrependimento aos gigantes, pois o pecado deles, sendo de natureza angelical e consciente, era imperdoável. Ele foi enviado para ler o veredito. Os sentinelas, percebendo que o caos que haviam desencadeado estava saindo de seu controle e que o julgamento divino era iminente, tentaram usar Enoque como um mediador. Eles pediram que ele escrevesse uma petição a Deus por misericórdia. O escriba, com sua pena e pergaminho, subiu às alturas, mas a resposta que trouxe foi um silêncio cortante, seguido por uma sentença de condenação eterna. Não tereis paz nem perdão, declarou Enoque aos 200 rebeldes no Monte Hermon. A revelação foi devastadora. Os anjos que se julgavam deuses descobriram que seriam acorrentados nas trevas profundas até o dia do grande julgamento.
Mas antes que as correntes espirituais os prendessem, eles teriam que assistir ao castigo mais cruel de todos: a destruição mútua de seus próprios filhos. Deus não enviaria seus anjos fiéis para lutar a batalha inicial. Ele faria com que a própria natureza violenta dos Nefilim se voltasse contra eles. Enoque registrou tudo. Seus livros narram a geografia do inferno, a mecânica dos céus e a linhagem da corrupção. Ele descreveu o momento em que os anjos começaram a chorar por seus filhos gigantes, pois, embora fossem monstros, eram sua semente. O contraste era absoluto. Enquanto os gigantes gritavam e os anjos lamentavam, Enoque irradiava uma paz que não era deste mundo. Ele se tornou a ponte entre a justiça de Deus e a história humana. A sua presença era um lembrete constante de que, mesmo em um mundo dominado pelo impossível, a obediência ao Criador era a única força real. Enoque viu o futuro, o nosso futuro. Ele previu que nos últimos dias o conhecimento aumentaria e o mal voltaria a se manifestar. Mas o que ele viu sobre o fim dos gigantes foi tão terrível que suas palavras foram escondidas por séculos. O que acontece quando os seres mais poderosos da Terra perdem a razão e começam uma guerra que faz as montanhas tremerem. Prepare-se para a titanomaquia bíblica. A guerra dos deuses, sangue, solo e o rugido da terra, o veredito de Deus começou a se manifestar de uma forma visceral e caótica. A ordem celestial que mantinha a paz entre as linhagens dos gigantes foi retirada. Subitamente, o mundo antediluviano, que já era violento, mergulhou em uma guerra de extermínio total. Esta é a verdadeira origem das lendas de guerras entre deuses e titãs que permeiam todas as mitologias do globo. Não eram apenas tribos de homens lutando por território, eram colossos de 6 metros de altura, dotados de tecnologia angelical e força sobre-humana, rasgando o próprio tecido da civilização que haviam construído. A narrativa bíblica e os textos de Qumran descrevem este período como uma época de grande matança. Os gigantes, movidos por uma fome que a terra já não podia saciar e por uma loucura enviada pelos céus, voltaram-se uns contra os outros. Imagine o rugido dessas batalhas, o som de espadas de metal celestial colidindo com escudos que protegiam cidades inteiras. Onde antes havia impérios majestosos de pedra e ouro, agora havia apenas ruínas, e o sangue de seres cujas veias carregavam uma mistura de luz e matéria. Eles devoravam a carne uns dos outros, bebiam o sangue uns dos outros, e a terra gemia sob o peso de seus cadáveres monumentais. Esta guerra não era apenas física, era uma purificação violenta. O Criador permitiu que o mal se consumisse. Os anjos caídos, observando de suas prisões espirituais iminentes, viam seus filhos, as extensões de sua rebelião, sendo despedaçados por seus próprios irmãos. O céu acima estava carregado de nuvens negras e eletricidade estática. A atmosfera da terra estava mudando. A harmonia das águas estava sendo perturbada. O solo, saturado pelo pecado e pelo sangue dos Nefilim, já não podia sustentar a vida como antes. Era o fim de uma era de esplendor sombrio. Enquanto os gigantes caíam, a humanidade que sobrevivera às margens desses impérios olhava com terror e esperança. Eles viam seus opressores se autodestruindo, mas sabiam que o mundo que conheciam estava desaparecendo. As grandes máquinas de guerra, as torres que desafiavam as nuvens, os jardins suspensos de biotecnologia, tudo estava sendo reduzido a pó. No meio desse caos, uma pequena família trabalhava em silêncio. Longe dos campos de batalha, em uma região de paz preservada, Noé construía a arca. Enquanto o rugido dos gigantes moribundos ecoava pelos vales, o som do martelo batendo na madeira de gofer era o único ritmo de salvação que restava. Muitos perguntam, se esses gigantes eram tão poderosos, por que não há ossos por toda parte? A resposta pode estar na violência da sua destruição e no que aconteceu quando as fontes do grande abismo se romperam. O dilúvio não foi apenas água caindo do céu. Foi uma reconfiguração geológica que enterrou uma civilização inteira a quilômetros de profundidade. Mas será que algo deles escapou para as profundezas do oceano? O que as águas realmente escondem? O dilúvio, a ruptura do abismo e o sepultamento dos deuses
O mundo que os Nefilim construíram não terminou com um sussurro, mas com um rugido que partiu o planeta ao meio. Quando as escrituras dizem que todas as fontes do grande abismo se romperam, não estamos falando apenas de uma tempestade passageira. Imagine a crosta terrestre, aquela que os gigantes pisavam com tanta autoridade, sendo estilhaçada de dentro para fora. Enormes colunas de água superaquecida, presas sob quilômetros de rocha, dispararam em direção ao espaço, rasgando a atmosfera. A harmonia da criação, que já havia sido maculada pelo pecado dos anjos, foi agora submetida a uma reconfiguração geológica violenta. O dilúvio foi o método de Deus para formatar o DNA da Terra, limpando a contaminação biológica que os sentinelas haviam introduzido. Para os Nefilim, aquele foi o dia do terror absoluto. Eles, que se consideravam imortais e invencíveis, viram sua força física tornar-se inútil diante da fúria dos elementos. Imagine os colossos tentando escalar os picos mais altos, levando consigo os segredos de sua tecnologia e o ouro de seus impérios, apenas para verem as águas subirem com uma velocidade que desafiava a razão. Não havia onde se esconder. As cidades de pedra majestosas, construídas para durar eternidades, foram moídas pela pressão hidrostática e pelo movimento das placas tectônicas. A lama e os sedimentos, movidos por correntes oceânicas globais, agiram como um imenso lençol mortuário, enterrando os gigantes e suas quimeras sob camadas de quilômetros de rocha sedimentar. É por isso que a arqueologia convencional raramente encontra seus vestígios na superfície. Eles foram selados nas profundezas, em estratos que o homem moderno mal começou a explorar. A morte dos Nefilim foi o fim de uma forma física, mas o início de um pesadelo espiritual. Enquanto seus corpos gigantescos apodreciam nas profundezas abissais, as almas híbridas desses seres, meio anjos, meio humanos, não tinham lugar no descanso dos mortos. Elas não pertenciam ao céu, de onde seus pais caíram, nem ao repouso comum dos homens. Textos antigos sugerem que foi neste momento que nasceram os demônios que conhecemos. Espíritos desincorporados, sedentos por uma forma física, condenados a vagar pelos lugares áridos e pelas sombras da nova terra que surgiria. O dilúvio limpou a superfície, mas o eco dos gigantes permaneceu no reino invisível. Enquanto isso, a arca de Noé flutuava sobre o caos. Era um minúsculo ponto de pureza biológica em um oceano de julgamento. Dentro dela, o código genético humano original estava preservado. Mas paira no ar uma pergunta que tem assombrado estudiosos por milênios. Se o objetivo do dilúvio era erradicar a semente dos anjos caídos, como explicar a presença de gigantes séculos depois, quando o povo de Israel entrou em Canaã? Teria o segredo da sobrevivência atravessado as águas? Seria possível que o DNA dos gigantes estivesse escondido dentro da própria arca, em silêncio, esperando o momento certo para despertar novamente? Ou teriam os anjos caídos tentado uma segunda incursão após a tempestade? O que a Bíblia quer dizer com a frase misteriosa? Havia gigantes na terra naqueles dias e também depois? O mistério está prestes a se aprofundar. O segredo da sobrevivência encontrada no capítulo 6 de Gênesis é uma das chaves mais importantes para entender a persistência do mal na história bíblica. Ela sugere que a ameaça dos Nefilim não terminou no dilúvio. Após as águas baixarem e a família de Noé repovoar a terra, o mundo começou a ouvir novamente rumores de homens de estatura assustadora e força sobrenatural. Mas como isso foi possível? Existem duas teorias principais que os teólogos e investigadores do oculto debatem há gerações, e ambas são igualmente majestosas em sua complexidade e mistério. A primeira teoria propõe uma segunda incursão. Alguns acreditam que, vendo o sucesso da primeira rebelião em corromper a humanidade, outros grupos de anjos caídos repetiram o pecado dos sentinelas após o dilúvio. Eles teriam descido novamente, possivelmente na região da Transjordânia e em Canaã, criando novas linhagens de gigantes, como os Refaíns, os Uzins e os Emins. No entanto, o julgamento dos primeiros anjos foi tão severo, sendo acorrentados no Tártaro,
que muitos acreditam que nenhum outro ser celestial se atreveria a tal ato. Isso nos leva à segunda e mais inquietante teoria, a persistência genética. Esta teoria sugere que o gene Nefilim sobreviveu ao dilúvio de forma latente, possivelmente através de uma das noras de Noé. No antigo Oriente Médio, havia uma crença de que as linhagens contaminadas poderiam carregar informações genéticas recessivas que se manifestariam gerações depois. Quando Cam, filho de Noé, cometeu seu erro obscuro e sua linhagem foi amaldiçoada na figura de Canaã, o solo foi preparado para o ressurgimento dos gigantes. Canaã tornou-se a terra dos colossos. Quando os descendentes de Abraão chegaram lá, encontraram cidades fortificadas até o céu e povos que faziam os homens comuns parecerem gafanhotos. O ressurgimento dos gigantes no pós-dilúvio foi uma estratégia espiritual. Se o Messias deveria vir através de uma linhagem humana pura, as forças das trevas tentaram cercar e corromper essa linhagem mais uma vez. Os gigantes não eram apenas acidentes biológicos, eles eram sentinelas de um território proibido. Eles ocupavam os pontos estratégicos da Terra Prometida para impedir que o plano de redenção de Deus se concretizasse. Eles eram os guardiões das montanhas de Bazã e das planícies de Hebrom. O rei Og de Bazã, cujo leito de ferro media mais de 4 metros, era o último dos remanescentes dessa era sombria, um monumento vivo a um mundo que se recusava a morrer. Você consegue imaginar o terror de um exército de homens comuns ao olhar para o horizonte e ver guerreiros cujos escudos eram do tamanho de portas, como Israel, um povo de escravos libertos, poderia enfrentar os herdeiros dos anjos caídos? A resposta não estava no aço, mas em algo muito mais antigo. Prepare-se para conhecer o segredo da queda de Hebrom. A Era dos Refaíns, o confronto na Terra Prometida. A entrada de Israel em Canaã não foi uma simples conquista territorial. Foi uma guerra de extermínio contra os últimos redutos da semente Nefilim na Terra. Os espiões enviados por Moisés voltaram com um relatório que paralisou o coração da nação. Vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. O termo usado era Refaim, que em hebraico carrega o duplo sentido de gigantes e espíritos dos mortos. Havia algo de fantasmagórico e inumano naqueles seres. Eles habitavam cavernas e cidades montanhosas, preservando as artes da guerra e as práticas abomináveis que seus ancestrais haviam aprendido com os sentinelas. O confronto mais emblemático dessa era não foi apenas o de Davi e Golias, mas o de Caleb, em Hebrom. Hebrom era a cidade de Arba, o maior entre os Anaquins. Enquanto a maioria de Israel tremia de medo, Caleb, aos 85 anos, pediu justamente a região mais infestada por gigantes. Por quê? Porque ele entendia que a vitória sobre os Nefilim era a prova final da soberania de Deus sobre a rebelião angelical. A derrota dos filhos de Anak foi uma limpeza espiritual necessária. Aqueles seres representavam um erro na criação, que não poderia coexistir com a santidade do tabernáculo. Eles eram os restos de uma civilização que tentou usurpar o trono de Deus através da biologia e da magia. A narrativa dos gigantes em Canaã é repleta de detalhes que sugerem anomalias físicas persistentes. Polidactília, 6 dedos em cada mão e pé, e uma resistência à dor que os tornava máquinas de guerra quase imparáveis. Mas à medida que a linhagem de Israel avançava sob a direção divina, esses gigantes foram sendo empurrados para as margens da história. Eles fugiram para as cidades filisteias, como Gate e Asdod, onde se tornaram mercenários e campeões de exército. Golias de Gate não era um rei ou um deus. Ele era um remanescente degradado de uma glória caída, um guerreiro solitário carregando o peso de uma ancestralidade que o mundo já não suportava mais. A queda de Golias pelas mãos de um jovem pastor não foi apenas uma lição de coragem. Foi o ato simbólico final que encerrou a era dos gigantes na superfície da terra. A pedra que atingiu a testa do filisteu foi o eco da sentença proferida por Enoque milênios antes. A semente da mulher havia esmagado a cabeça da semente da serpente. Mas embora os corpos gigantes tenham desaparecido das crônicas bíblicas, o mistério do seu paradeiro final e a evidência de sua passagem pela terra
continuam a sussurrar através das pedras megalíticas e das conspirações que tentam esconder o que está enterrado sob nossos pés. Davi matou Golias, e seus valentes mataram os irmãos de Golias. Mas será que a linhagem foi realmente extinta? Ou será que os segredos dos Nefilim foram apenas transferidos para as sociedades secretas e para as linhagens de poder que governam o mundo moderno das sombras? Na última parte desta jornada, vamos investigar a arqueologia proibida, os esqueletos gigantes encontrados e escondidos pelo mundo. Você terá coragem de ver a prova final? O despertar do véu e a vitória do Criador. Chegamos ao fim de uma jornada que nos levou das cúpulas de luz do céu às profundezas abissais da terra. Exploramos os segredos dos sentinelas, o terror dos Nefilim e as cicatrizes que eles deixaram na história e no solo do nosso mundo. Mas ao olharmos para os escombros dessa era esquecida, uma pergunta ecoa: por que essas provas parecem ter desaparecido? A arqueologia proibida é um campo repleto de relatos de esqueletos colossais encontrados em montes nos Estados Unidos, cavernas na Europa e desertos no Oriente Médio, que foram supostamente confiscados ou ocultados por grandes instituições. No entanto, o maior segredo não está no que foi escondido pelo homem, mas no que Deus escolheu revelar através do tempo. O desaparecimento físico dos gigantes é a maior prova de que o poder que eles ostentavam era, na verdade, uma ilusão diante da majestade do Senhor. Os Nefilim tentaram construir um mundo baseado no tamanho, na força bruta e no conhecimento roubado. Eles ergueram monumentos que desafiavam o horizonte e criaram tecnologias que pretendiam substituir a dependência de Deus. No entanto, onde estão eles hoje? Onde estão seus impérios de pedra? Foram reduzidos a pó e silêncio. Esta é a primeira grande lição de esperança que devemos levar. Não importa quão grande seja o gigante que se levanta contra a ordem divina, seja um exército, uma ideologia ou os dilemas da nossa própria vida, ele é finito. O poder de Deus não se mede por escala física, mas por autoridade espiritual. Enquanto os gigantes confiavam em suas armaduras e em seu DNA alterado, o Criador usou o que era humilde para desmascarar a soberania deles. Ele usou a madeira simples de uma arca, a fé de um homem chamado Noé e a pedra de um pastor chamado Davi. Ao olharmos para os dias de Noé, que parecem retornar em nossa época, com a manipulação genética, a busca pela imortalidade tecnológica e o obscurecimento das fronteiras entre o natural e o artificial, não devemos sentir medo, mas um profundo senso de reverência. O poder de Deus é harmonioso e justo. Ele permitiu que a história dos Nefilim fosse preservada nas entrelinhas das Escrituras para nos lembrar que Ele é o guardião do nosso DNA, da nossa alma e do nosso destino. A existência dessas criaturas no passado serve como um testemunho de que Deus intervém quando a sua criação é ameaçada. O dilúvio não foi um ato de fúria cega, mas um ato de amor restaurador, uma limpeza necessária para garantir que a promessa da redenção pudesse chegar até nós. Nossa esperança reside no fato de que o Deus que venceu os gigantes do passado é o mesmo Deus que caminha conosco hoje. Os Nefilim representam a arrogância de quem tenta subir ao céu por meios próprios. Nós, no Caminhos da Fé, buscamos o caminho da humildade, onde o céu desce até nós através da graça. A verdadeira majestade não está na estatura física, mas na estatura espiritual de quem confia no Senhor. A história dos gigantes termina com a vitória da luz. O mundo pode tentar ressuscitar os erros da antiguidade, mas a profecia é clara. O reino que não terá fim não será governado por colossos de carne, mas pelo Rei dos Reis, cuja força é perfeita na nossa fraqueza. Portanto, ao encerrarmos esta narrativa, olhe para o céu não com o temor de que anjos caiam, mas com a certeza de que o trono de Deus está firme. Ele é o arquiteto de todas as coisas, o Senhor dos exércitos celestiais e o Pai que nos protege. Os gigantes foram apenas um capítulo sombrio que Deus transformou em um testemunho de sua glória. Se ele derrubou muralhas de cidades gigantescas e parou a respiração de tiranos colossais, ele certamente pode cuidar das batalhas que você enfrenta hoje.
Descanse na harmonia do seu plano. O mistério nos fascina, mas a sua presença nos salva. Ao mergulharmos nas histórias dos Néfilim e no mistério dos anjos caídos, sentimos o peso das sombras que atravessam os milênios. Mas a verdadeira mensagem dessas narrativas sagradas não é sobre a queda, e sim sobre a luz que permanece inabalável. Hoje, o mundo ainda parece habitado por gigantes, desafios intransponíveis e sombras que tentam nos afastar do nosso propósito. No entanto, a mesma fé que iluminou os antigos nos lembra que nenhuma escuridão é maior do que a presença divina que nos habita. Que você saia deste vídeo não com medo dos mistérios do passado, mas com a certeza de que você é protegido, amado e guiado. Guiado por um caminho de esperança. Se os anjos caíram, foi para que nós pudéssemos aprender a levantar os nossos olhos para o alto. A Bíblia nos conta histórias de tempos antigos, de seres que caíram e de gigantes que caminharam sobre a terra. Mas a mesma Escritura nos dá a palavra final de segurança. Como está escrito em Romanos, capítulo 8. Pois estou convencido de que nem a morte nem a vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso significa que não importa o quão profundos sejam os mistérios do passado ou quão grandes pareçam as sombras do presente, nada tem poder para nos afastar do cuidado do Pai. Se houve queda e rebelião no passado, para nós hoje há redenção e um refúgio seguro.